Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma revisão para a prova prática de neuroanatomia que vai acontecer sexta-feira. Como vocês podem ver, a imagem não tá tão boa assim, porque eu não consegui gravar diretamente a minha tela do meu notebook, porque ele não suporta o gravador de tela rodando junto com o aplicativo, porque os dois são bem pesados. Aí eu vim fazer, né, do jeito que o brasileiro conhece, nas manhas, né? Aqui fiz uma gambiarra aqui e deu certo. Não vai ficar uma qualidade tão boa, mas eu queria fazer porque às vezes eu só quero ver o vídeo, né? Eu não quero ficar falando o tempo todo. Então tá aqui o vídeo. Se eu esquecer alguma coisa, provavelmente eu vou esquecer porque eu estou sem roteiro. Porque meu roteiro, né, físico sumiu. Depois eu dou um jeito, né, de falar sobre isso no vídeo de vascularização também que eu vou fazer. Espero que não fique tão ruim, mas vamos lá. Bom, a gente vai falar de telencéfalo, então a gente precisa saber o que a gente tá vendo. Isso daqui é um hemisfério, então a gente tem que saber qual é o hemisfério que a gente tá olhando. Só de olhar aqui, eu já consigo ver que é um hemisfério direito. O hemisfério direito, ele é dividido do esquerdo, que deveria estar aqui, mas ele está seccionado. Vai ser dividido por uma fissura. Vai falando aí. Fissura longitudinal do cérebro. E aí, beleza. Além disso, a gente vai ter alguns polos, né, que vão delimitar ali os contornos do hemisfério cerebral. Então, a gente tem o polo que fica aqui na frente, que é o polo frontal. A gente tem o polo occipital e a gente tem o polo temporal. Beleza. Além disso, a gente tem lobos, né, que vão ali dividir o hemisfério cerebral. A gente tem 5 principais. Aqui a gente não consegue ver o lobo da ínsula, porque ele ficaria aqui embaixo, e nesse aplicativo aqui não dá pra ver. Mas aí qualquer coisa eu venho no próximo vídeo pra mostrar uma fotinha, alguma coisa assim. Mas os 4 lobos que dá pra ver, que são os principais, a gente tem aqui na frente o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. É interessante de saber diferenciar eles, as delimitações, né? Pra gente conseguir identificar que estrutura que a gente tá olhando. O lobo frontal, ele vai vir até esse sulco aqui. A gente tem 2 sulcos principais, que é o sulco lateral e o sulco central. Depois do sulco central, tem outro sulco também bem grandão, que é o sulco pós-central. À frente desse sulco e aqui acima do sulco lateral, a gente está falando de lobo frontal. Aqui, a distinção de parietal e occipital é bem difícil, mas a gente consegue fazer nessa vista aqui, que a gente tem um sulco, deixa eu tirar aqui o ventrículo, a gente tem um sulco chamado de parieto occipital, e ele vai ser responsável por diferenciar, né, o que é lobo parietal de lobo occipital. Então aqui a gente pega mais ou menos aqui no rumo, sabe? Mais ou menos até aqui, ó. Então isso daqui, na frente disso aqui, vai ser parietal, atrás disso aqui vai ser occipital. E o temporal é muito fácil, né, de ser determinado, que tudo que tá embaixo do sulco lateral é lobo temporal. Então, beleza. Vamos aqui agora começar a diferenciando algumas estruturas, né, do lobo frontal. O lobo frontal, ele vai ser bem fácil, né, da gente determinar as estruturas dele. Ele vai ter, deixa eu contar aqui, 2 sulcos principais e 3 giros principais. Então, primeiro, a gente vai ter esse giro aqui, que é bem grandão, que vai ser o giro frontal superior. Eu acho que tá meio estourado a luz, deixa eu tentar consertar aqui, que eu acabei de ver. Aí, melhorou, desculpa. A gente tem o giro frontal superior aqui. Aqui dividindo esse sulco do sulco frontal superior, a gente tem, do giro, a gente tem um sulco chamado de sulco frontal superior. Aqui a gente tem outro giro, que é o giro frontal médio. Eu vou tentando corrigir as cores conforme eu vou vendo que tá muito estourado, tá? E aqui eu tenho o último giro, que é o giro, oh meu Deus, tô confundindo tudo. O sulco frontal inferior. E aqui a gente tem o giro frontal inferior. O giro frontal inferior, ele tem algumas partes,
Porque o sulco lateral, ele vai ter alguns ramos. Esse aqui vai ser o sulco lateral, né? Ele vai ter uma porção que é chamada de ramo anterior. Ele tem o ramo anterior, o ramo ascendente e o ramo posterior, que é tudo aqui para trás. O giro frontal inferior, ele é dividido em 3 partes. Eu defini desse jeito aqui, é como se fosse uma pessoa, não sei se vocês conseguem ver isso que eu tô vendo, mas é como se fosse uma pessoa, que fosse o tronco da pessoa, que fosse o bumbum dela, aí aqui fosse a perna, a coxa, né, o joelho dobrado e a perna, então é como se tivesse uma pessoa repousando, né, sobre a perna. Então, pensa comigo que a perna, né, vai ser a parte orbital do giro frontal inferior. Já o tronco, né, essa parte aqui que sobe, é como se fizesse um Vzinho aqui, vai ser a parte triangular. E aqui, depois, né, como se ele estivesse apoiando as costas em algum lugar, vai ser a parte opercular. Beleza? Tranquilo. Agora vamos para giros muito importantes nessa região aqui mais superior. A gente tem esse giro aqui, que vai ser o giro após o sulco central, que vai ser o giro pós-central. E a gente vai ter o giro antes, que vai ser o giro pré-central. Deixa eu ver que sulco é esse? Pré-central, beleza. Aí, a gente vai pro parietal. O parietal, ele tem um sulco que a gente precisa saber o nome. Parece que tá meio escuro, para lá. Beleza, acho que tá bom assim. A gente tem um sulco que a gente tem que lembrar dele, que é o sulco intraparietal, que ele vai fazer como se fosse a distinção das estruturas do lobo parietal. No lobo parietal, eu não sei por que diabos, a gente não tem giros, a gente tem lóbulos, tá? Eu acho que é porque são conjuntos de giros. Então, o parietal, ele vai ter nessa vista aqui como se fossem 2 giros principais, mas são lóbulos. Então, a gente vai ter esse daqui, que vai ser o lóbulo parietal superior, e a gente vai ter o lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal inferior, ele tem uma coisa importante, que é a distinção em giros. A gente tem 2 giros principais nesse lóbulo parietal inferior. Aqui, a gente consegue ver o sulco lateral, certo? Em cima do sulco lateral, a gente vai ter o primeiro giro, que vai ser o supramarginal, que vai ser esse daqui, gordinho. Aqui, a gente vai ter outro sulco também bem grandão, que é o sulco temporal superior, que aqui no finalzinho dele, a gente vai ter o próximo giro, que vai ser o giro angular. Deixa eu ver o que mais aqui do parietal, eu acho que acabou. Vamos aqui pro temporal. O temporal, ele é muito tranquilo também. A gente vai ter o giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. E 2 sulcos. O sulco temporal superior, sulco temporal inferior. Aqui, abrindo, né, como se fosse elevando a parte aqui do lobo frontal, separando ele do lobo temporal, a gente vai ter um giro nessa porçãozinha aqui, que vai ser o giro temporal transverso anterior, que também pode cair na prova, tá? Aqui nessa porçãozinha aqui, diferenciando o lobo temporal do occipital, a gente vai ter um pequeno raminho aqui, né, que vai ser a incisura pré-occipital. Beleza, agora vamos aqui para esta vista, que é a vista medial. Tá estourado de novo, então a gente corrige. Eu vou aqui pegar esse raminho aqui, vou centralizar pra gente não ficou ruim. Vou pegar esse aqui pra gente centralizar, beleza, ficou legal. Aqui a gente vai ter alguns sulcos e também giros e estruturas importantes, né, nessa vista aqui. O primeiro que chama a nossa atenção é esse daqui, que ele vai unir os hemisférios cerebrais, que vai ser o corpo caloso. O corpo caloso, ele tem algumas estruturas. O corpo caloso, ele é dividido em 4 partes principais. Então, aqui a gente tem o comecinho do corpo caloso, que vai ser o rosto.
Aqui a gente tem uma dobrinha, que vai ser o joelho do corpo caloso. Aqui a gente vai ter como se fosse o corpinho, né, do corpo caloso, que vai ser o tronco. E aqui no final a gente tem uma última estrutura que é o esplênio. Aí beleza. Toma! Aí beleza. E em cima do corpo caloso a gente vai ter um sulco, que vai ser o sulco do corpo caloso. Aí beleza. Já vamos falar das estruturas do diencéfalo? Acho que eu já vou falar das estruturas do diencéfalo. Também deixa eu colocar os pins aqui. E deixa eu tirar... eu queria manter o tronco. Aqui, eu mantive o tronco. Ocultar. Já vamos falar dessa parte aqui também, né? Que é tranquila. A gente tem essa pequena película aqui, que vai ser chamada de septo pelúcido, tá? E essa porçãozinha aqui, que vai ser a lâmina terminal. Que é interessante também, porque tá no roteiro. Além disso, a gente vai ter, deixa eu aqui desfazer, pra gente pegar o ventrículo. O ventrículo lateral, ele vai ser dividido em algumas partes, né? Deixa eu centralizar ele aqui. Ele vai ser dividido em algumas partes. Então, tá estourado de novo, deixa eu corrigir. Eu só percebo depois que eu fico olhando pra tela. Ele vai ser dividido em partes. Então, primeiro a gente vai ter essa parte aqui mais anterior, que vai ser um corno anterior, certo? Essa partezinha aqui, ela é considerada o corpo ou parte central do ventrículo lateral. Corpo ou parte central do ventrículo lateral. Se eu não me engano, no roteiro está a parte central. Já aqui a gente tem outro corno, que vai ser o corno posterior. E aqui a gente tem o corno inferior. Beleza. E esse aqui que a gente precisava saber de ventrículo lateral. Agora a gente tira ele, tira também o tronco. Beleza. Continuando aqui sobre o telencéfalo, a gente vai ter algumas estruturas nessa face medial que a gente precisa compreender. Aqui a gente está falando de giro temporal superior ainda. Aqui nessa pontinha, meio que unindo ele, né, o corpo caloso, a gente vai ter uma área chamada de área septal, que é uma área muito importante relacionada à percepção do prazer. Aqui, né, na verdade, cobrindo, né, o corpo caloso, a gente vai ter o giro do cíngulo, que vai ser um giro muito importante, né, ali para o nosso sistema límbico. Em cima do giro do cíngulo, a gente vai ter um sulco, que é chamado de sulco do cíngulo, ou sulco, né, do giro do cíngulo. Já aqui, a gente vai ver que o sulco do giro do cíngulo, ele vai emitir dois ramos principais. A gente tem esse ramo aqui mais anterior, né, que vai ser o sulco paracentral, e a gente vai ter esse daqui, que vai ser o ramo marginal. Entre esses dois sulcos, a gente vai ter uma estrutura que vai ser chamada de lóbulo paracentral, que vai ser esse aqui do meio que não tem demarcação, mas vai ser, né, o lóbulo paracentral. Depois do lóbulo paracentral, a gente vai ter essa estrutura aqui, que vai aqui do ramo marginal até o sulco parieto-occipital, que vai ser o pré-cúneo. Depois do sulco parieto-occipital, a gente vai ter essa estrutura aqui que vai vir até aqui. Aqui não tem um sulco muito bem demarcado, mas nas outras peças lá do laboratório tem. Que vai ter o sulco calcarino. O sulco calcarino ela vai ficar mais ou menos nessa proporção aqui, dividindo aqui essa estrutura que vai ser chamada de cúneus, tá? Cúneus. E aqui embaixo do sulco calcarino, a gente vai ter um giro que vai ser chamado de giro occipito temporal medial. Tá bom? Eu acho que foi tudo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não falei desse sulco aqui, que é o sulco subparietal, se eu não me engano. Subparietal esse sulco aqui. E essa porçãozinha aqui final do giro do cíngulo, que ele faz toda essa volta aqui em torno do corpo caloso, vai ter essa pontinha aqui que vai ser chamada de istmo do giro do cíngulo. E agora sim, eu acho que foi tudo nessa parte aqui. Vamos para a parte aqui posterior, que é a que eu mais me confundo. Bom, vamos aqui para essa parte aqui mais da frente, né? A gente vai ter aqui, deixa eu dar uma focada nele aqui. Beleza. A gente vai ter aqui um giro bem
retinho, né? Que vai ser o giro reto. Não consegui parar. Não consegui parar. Que vai ser esse giro reto. E tá estourado de novo, deixa eu corrigir. Aí aqui a gente vê que é mais ou menos a porção onde passa, né, o nervo olfatório. O nervo olfatório passa no suco olfatório. Aqui a gente tem porções orbitárias, então a gente tem giros e sucos orbitais. Aqui a gente vai ter uma porçãozinha, né, por onde vai passar o nervo olfatório, que vai ser uma substância perfurada, que vai ficar mais ou menos essa região aqui, só que aqui não tá sendo bem identificada. Aí a gente tem aqui a primeira parte, né, mais saltada dessa região mais posterior, que é o uncus relacionado à olfação, se eu não me engano. Não sei que eu esteja louca. Vamos aqui pegar essa estrutura aqui, colocar centralizada. Beleza. Agora a gente vai analisar essa parte aqui mais posterior. Essa aqui que me confunde pra dedéu. Mas beleza. A gente tem alguns sucos aqui. Vamos começar com os sucos, né? A gente tem esse primeiro suco, que é o suco do hipocampo. Se eu não me engano, é suco do hipocampo ou suco parahipocampal, um dos dois. Eu vou corrigir depois, que eu não lembro. Depois a gente tem esse outro aqui, que vai ser um suco colateral. A gente tem esse suco aqui bem pequenininho, que vai ser o suco renal. A gente vai ter um suco bem aqui nessa porção, fazendo como se fosse uma volta aqui, né? Que vai ser o suco occipitotemporal. E agora a gente começa com os giros. A gente tem esse primeiro giro aqui, que fica do lado do hipocampo, que é o giro parahipocampal. Aqui, né? Isso, giro parahipocampal, que vai ser esse grandinho aqui. Aqui, ele tem uma divisão que vai ser toda essa estruturinha aqui e toda essa estruturinha aqui, que são os giros occipitotemporais. Esse daqui vai ser o occipito... Eita, meu mouse desligou de novo. Esse aqui vai ser o occipitotemporal lateral e esse aqui vai ser o occipitotemporal medial. Eu acho que foi tudo. Se tiver faltado alguma coisa, depois eu volto e falo. Mas eu acho que foi tudo.